você. É um prazer falar com você, viu? Já fico muito feliz. E olha, parabéns pelos resultados. Quando eu vi assim, antes e depois, eu falei, gente, que Obrigada. maravilhosa! Perfeito. Vou mostrar só no final, hein? Quem quiser ver o resultado dela, tem que ficar, ouvir a história até o final, que eu vou mostrar o resultado dela. Mia maravilhosa, se apresenta pra gente aqui, por Oi, tudo favor. bem? Eu sou a Rabesh, eu tenho 23 anos, eu moro no Mato Grosso do Sul, em Rio Brilhante. E eliminou Então, o quantos dia que quilos? o suporte me enviou a mensagem, eu ainda tinha eliminado 19 quilos. Aí agora já são 21.800, mais ou menos. Sim, 21 quilos? é porque a gente pesa Que... sempre no domingo, né? E aí eles tinham me enviado mensagem na quinta, ainda era o peso da outra semana. Então, atualizando, ela eliminou, gente, 21 quilos. Olha que maravilhosa. Isso, 23 tem aninhos? 23, eu faço 24 em março. Show demais, olha só. Rabete, maravilhosa, conta pra gente o que te levou a Então, engordar? é, eu sempre fui, assim, muito magrinha, sabe? Eu tinha, não muito magrinha, assim, mas um corpo proporcional à minha altura, e eu pesava entre 60 quilos, 59 e 60. Na minha segunda gestação, sou mãe de dois filhos, né? Eu tenho um menino de 8 e uma menina de 4. Na minha segunda gestação foi um pouco complicado. Eu morava sozinha numa cidade onde eu não conhecia ninguém, então eu me sentia muito isolada. Eu acabei desenvolvendo alguns problemas de saúde, psicológicos também, e foi o que me levou a engordar. Quando eu tive ela, eu mudei para outra cidade um pouquinho mais longe. Ela estava com 15 dias, eu me senti mais isolada ainda. Tive início de depressão pós-parto, que futuramente se desenvolveu para uma depressão normal, né? Tipo, a moderada. Também tive crise de ansiedades, eu ainda fico um pouco ansiosa às vezes, mas o que me levou a entrar no Hitbox foi o fato de que o meu médico falou que os exercícios me ajudariam a diminuir um pouco as crises. Não foi nem pela perda de peso, porque eu até tinha desistido já de tentar emagrecer. Isso que você falou que aconteceu com você foi a Isso, partir da segunda na gestação? segunda gestação da minha filha de 4 anos. Nossa. E aí você desenvolveu ansiedade, começou a ter crise de ter crise de E ansiedade, também ter tive depressão, tive e depois fobia social, eu não podia mais ver ninguém, eu não queria ver ninguém. O simples fato do telefone tocar me apavorava e me deixava em pânico. Eu não queria falar com ninguém. é uma. Eu só ficava isolada aqui Nossa! no meu É tipo quarto, uma só com a diferença que tudo apagado, tudo fechado. Eu só queria ficar sozinha mesmo. Muito. separada. Tipo, eu fui pro médico levada Era, praticamente à força. Eu não queria ir, eu não queria sair de casa. Então eu fui forçada. era uma síndrome do O pânico, é doutor isso? falou Pode que era chamar uma assim? fobia mesmo de pessoas, de ter contato com outras pessoas. Eu acho que pelo fato de eu ter ficado muito tempo sozinho, eu acabei trazendo isso para minha realidade. A realidade não queria que outra fosse a realidade, sabe? E isso se desenvolveu depois da segunda gestação, e isso fez você comer mais, Eu e aí por isso acredito que você sim também, engordou? mas teve o fato das questões hormonais, que eu também tive muito problemas hormonais, sabe? E às vezes eu ficava muito tempo sem comer também, mas mesmo assim o peso não parava de subir, sabe? Eu também acredito que seja um pouco de questões hormonais também. Nossa. E assim, você falou que não queria ver Isso. ninguém, né? Tava com fobia, com essa síndrome aí da fobia. Mas o seu sentimento para sua com você era como? Você ficava, você não se Não, na gostava? verdade, Como que assim, era o eu seu não queria sentimento? mais viver, sabe? Para mim não fazia mais sentido. Eu sempre insisti bastante por causa dos meus dois filhos, mas para mim não tinha mais sentido, sabe? Nem espelho, nada assim, eu não gostava de me ver, sabe?
Não gostava de se ver. Entendi. E aí, como que você teve conhecimento do hitbox? Como é que você falou assim, ah, vou fazer Então, isso aí? um dos dias que eu fui levada para o médico, ele brigou bastante comigo, né? Porque eu tava impossível para mim. E aí ele falou que os remédios já estavam em umas doses muito altas, só que não estava tendo efeito nenhum. E ele falou para mim que eu tinha que fazer alguma coisa por mim, que eu fazer algum exercício, alguma atividade física e ajudar a potencializar o efeito dos remédios por causa da endorfina que a gente libera, eu acho que é isso, né? Quando a gente está treinando. Peraí que eu não entendi muito. Esse remédio que você estava tomando era pra quê? Que foi que não estava Ansiedade e tendo efeito depressão. nenhum? Ah, tá. Aí ele falou que não estava tendo efeito nenhum, que você tinha que... Vai, me explica melhor que É, agora eu não entendi isso. essa parte. Os remédios que eu estava tomando já estavam numa dose alta já, e eu não estava tendo efeito. Eu continuava muito depressiva, eu continuava muito deprimida, muito ansiosa. Todas as vezes que eu voltava de 15 em 15 dias, e eu não tinha melhora. Foi quando ele falou para mim que os exercícios poderiam me ajudar, porque a gente fazendo algo pela gente, e a gente começa a ver resultado, e automaticamente a nossa autoestima vai melhorando, e vai melhorando as outras questões também. Aí eu, Uhum. como eu não queria sair de casa, não queria ver ninguém, eu comecei a buscar no YouTube mesmo, sabe? Exercício para eu fazer em casa. E aí eu gostei dos vídeos do Hitbox. E eu comecei com. Lá tem alguns vídeos curtinhos, né, de 1 minuto e pouquinho. E eu selecionei uns 30 vídeos mais ou menos, coloquei numa playlist e eu fazia eles seguidos, porque eu ainda não tinha o plano, né? Aí eu entrei no Instagram do Hitbox, bem na semana que estava numa semana gratuita também. E eu fiz a semana inteira gratuita. Eu vi que na semana gratuita eu perdi 3 quilos. E daí eu adquiri o plano de 2 meses, porque eu achei que eu não ia fazer o anual, né? Porque eu já tinha comprado outros planos de anual e eu só tinha jogado dinheiro fora. Então eu comprei o bimestral para eu testar. E antes de terminar o meu segundo bimestre, eu estava no primeiro ainda, abri inscrições para renovação. E aí eu renovei como anual daí. Arrasou. Parabéns. Que maravilha. E você lembra, só nas lives gratuitas de uma semana que você fez, você Sim, eu ganhou eliminei 3 3 quilos na quilos. primeira semana. Quando eu comecei a fazer do desafio seca a barriga mesmo nas aulas, na primeira semana eu eliminei mais um pouquinho e eu vi que já tive diferença nas minhas roupas, sabe? Até então eu ainda estava fazendo meio forçado, era uma tortura para mim fazer os treinos. Mas vendo os resultados, eu comecei a insistir, porque, igual eu falei, o meu foco não era a perda de peso em si, porque eu já tinha desistido, eu já tinha feito jejum intermitente, já tinha pago outros planos, e por mais que eu via algum resultado, qualquer deslizezinho, parece que o peso voltava tudo em dobro, sabe? Então, eu não estava muita expectativa para o emagrecimento em si. Mas quando eu comecei a ver o resultado, eu segui o primeiro mês, só o primeiro mês eu segui o cardápio low carb prático lá do aplicativo. Eu segui ele certinho no primeiro mês. No segundo mês eu segui também, mas eu dei uma relaxada um pouco, porque, igual você sempre fala, a gente não precisa se privar de comer as coisas que a gente gosta. Então eu continuo comendo tudo que eu gosto. E eu só diminui as quantidades mesmo, que é o que a gente aprende com o Hitbox, né? Show. E você lembra quantos quilos você eliminou no primeiro? Foram quantos desafios que você fez? Você Eu lembra entrei em quantos quilos você eliminou em setembro. cada um No deles? primeiro desafio, eu eliminei 9 quilos e pouquinho. Em setembro. Que maravilha! E No primeiro isso você aí, no já segundo eliminou desafio, eu 9. eliminei 6 e pouquinho também. Mas, igual eu falei, eu tenho consciência que se eu tivesse pegado mais firme, né, eu teria eliminado mais. Mas eu tô feliz com o resultado que eu tô tendo e eu tô indo com calma. Conversa é muito. É muito. Às vezes pensa assim, ai, 9, 6, você não tem noção do Então, tanto que é para você eliminar. E depois? pode falar o que você fala. Daí eu vou lembrando. Não, era isso que eu ia falar mesmo. Ah, eu não E depois, nos próximos? Foram agora é o meu quantos? quarto desafio, que a gente está terminando. Hoje é o 28 de 30, né? É isso Isso. que É o está quarto finalizando, desafio né? que eu tô.
Cara, que legal! Olha só, gente, no primeiro desafio ela eliminou 9 quilos. E é igual eu sempre falo, né, Rabesh? Isso é... A pessoa fala assim, quantos quilos eu consigo eliminar no desafio? Isso é muito relativo, vai muito da pessoa, Eu né? acho que Da também dedicação que a vai da pessoa intensidade tem. que você coloca nos treinos, né? É igual você fala, faz o adaptado. Eu não fazia o adaptado, mesmo estando super acima do peso, eu tentava fazer no seu ritmo. Porque eu sei que tem gente que não consegue, né? Mas eu via que se eu conseguia, então eu fazia. E às vezes eu tinha que parar para respirar, o que eu acho que é normal, mas eu fazia no meu limite. Arrasou! Estou muito feliz de ouvir isso. Você não tem noção como eu É a questão da fico, água assim, também, eu uma não tomava felicidade água, enorme. eu não tinha o costume de tomar água. Aqui a gente tem o costume de tomar tereré, sabe? E aí eu esperava meu esposo. É tipo um chimarrão gelado, sabe? Um mate gelado. Ah, tererê! Ah, tá! Eu tô pensando que é Não, o quê? É um não. refrigerante. Aí eu Sei. tomava sempre à tarde, era o único líquido que eu tomava à tarde, sabe? Eu não tinha costume de tomar água. Hoje, se eu não tomo pelo menos uns 3 litros d'água, eu parece que eu tô desidratada, a boca fica seca e eu já não fico mais sem água. Exatamente. Show, parabéns. Nossa, que maravilha. E quando você falou aí que entrou para o desafio mais pela questão da ansiedade, da depressão, não estava focando muito no peso, porque você disse que já tentou emagrecer várias E vezes e não conseguiu, né? É que acontece. Você entrou assim desacreditada justamente por causa das experiências que você teve ruins de tentar emagrecer e não deu certo. O que que você já fez para eu tentar emagrecer Eu já antes que fiz não deu alguns certo? exercícios em casa também. Eu já tinha comprado outros programas de, de, de treinos em casa. Já tinha feito academia também. Fazia dietas malucas. Já fiz jejum intermitente. Eu já fiquei 72 horas sem comer nada, só tomando líquido. E às vezes eu tinha um resultado e chegava algum deslize, alguma coisa assim, parece que o peso ia voltando. Quando eu via, eu já estava com o dobro do peso que eu tinha perdido. Eu já tinha feito aulas de zumba também e não foram suficientes, sabe? Todas as vezes que, por algum motivo, eu tinha que parar um dia, 2 dias, o peso todo voltava. Então, para mim, eu já E não não tinha mais gostava. esperança de fazer. E a academia não Então, gostava. eu gostava, só que conforme vai passando, os treinos vai ficando muito monótonos, sabe? Tipo, vai ficando muito sem graça. Você tem que fazer sempre o mesmo treino, sem nada para te motivar a continuar. Só a sua motivação mesmo, e que às vezes é difícil, por conta que tem muitas coisas no nosso dia a dia que acaba atrapalhando, né? Igual o hitbox, para mim, eu não tenho tempo para fazer no ao vivo, mas quando eu faço o que dá para eu fazer, eu fico muito feliz. Porque eu só faço à noite, eu faço às 10 da noite. Porque eu trabalho de manhã, né? Eu estava trabalhando pela prefeitura, no Procon, e à tarde eu trabalhava na sorveteria. Então eu saía já às 10 horas da noite. Então o único tempo para mim é esse tempo, das 10 às 11 da noite, que eu tirava para mim, Chegava todo cansada em dia. casa, Porque a gente mas mesmo Sim, eu ia fazia, lá e porque fazia o assim, treino. é o único tempo que eu vou tirar pra mim, pra me cuidar, sabe? E depois que eu comecei a fazer isso, eu não tiro esse tempo que é meu. É o único tempo que é meu, então eu não tiro ele da minha rotina, sabe? É difícil às vezes, porque eu tenho 2 filhos, né? Tem casa, tem as coisas pra cuidar, mas é o único tempinho que eu tenho pra mim. Show. E o que que as pessoas comentam da sua mudança Comenta hoje? bastante. Inclusive, você tinha pedido para a gente colocar fotos lá no Desafio Verão, né? Várias pessoas falando que não é a mesma pessoa, que não tem como eu ter perdido tudo isso em 4 meses. O pessoal falando que não tem, não, inclusive por causa da tatuagem, né? Falando que não é a mesma pessoa, porque agora tem tatuagem. E uma falou que a lipo que eu fiz ficou muito legal. Eu falei, poxa, bacana, é resultado de lipo sem cirurgia. Eu tô até que tô gostando, sabe?
Mas assim, Rabeste, já vou logo te falar, tem muitas pessoas novas lá na comunidade do Desafio Verão e de verdade são Sim, pessoas desacreditadas que assim já tentaram tudo e estão ali porque falar, ah, vamos ver se esse negócio tá certo. não, Então, eu não fico. não fique Igual eu falei triste, pra elas, eu realmente. de verdade, eu fico feliz quando falam isso, porque significa que tá dando certo. Tá, o meu esforço tá valendo a pena. E de certa forma eu não sou a mesma pessoa mesmo, então eu não fico triste, não, eu fico feliz. É isso que eu ia falar para você. E infelizmente, assim, tem muita gente frustrada que entrou lá, assim, tipo, já tentou emagrecer de todas as formas e não conseguiu. Então, como elas já tomaram remédio, já tentaram fazer todo tipo de coisa e não deu certo, elas vêm pro Hitbox porque a gente mostra os antes e depois, a gente faz live com vocês e elas estão aqui para ver se realmente é Sim. real, né? Quando vocês postam lá fotos, a galera fica, ai, duvida, é a mesma pessoa. Mas ela só vai ver que é real depois que ela Sim, é entrar igual para eu falei fazer para elas, também. se elas Então, assim, adquirir, né, se elas optar por fazer o hitbox e seguir firme, elas não vão se arrepender, porque é a melhor escolha da vida, sabe? É, hitbox mudou a minha vida de verdade. ai, show, e eu fico muito feliz, viu, de ouvir você falando isso, porque o seu resultado é maravilhoso. E eu não sabia que só no primeiro desafio você tinha Sim. eliminado 9 quilos, no segundo 6, e aí nos Não, outros você não me falou, eu mas não fiquei. E assim, no terceiro desafio eu não me pesei e não me medi. Eu não, você já não porque eu já estava entendi. vendo o resultado, sabe? Dessa vez eu me pesei porque eu recebi a mensagem, né? Eu fui, me pesei e falei para a moça. E aí ontem eu me pesei de novo para mim poder trazer o resultado mais atualizado. Mas no terceiro desafio eu não me pesei, não medi, não fiz nada disso, só fiz os treinos mesmo, todos os dias, sem faltar nenhum. Arrasou, maravilha. E quando você seguiu o plano alimentar, você assistiu as dicas da Sim, Nutri, que inclusive tem lá no nosso ela aplicativo? fala, né, que a gente não precisa ficar se privando, né? A gente tem que comer melhor, tem que comer saudável. É, eu faço o 90-10, né? Eu, não, eu no final de semana eu gosto de sair com a minha família, então eu não me privo, não. Eu gosto de me alimentar do jeito que eu me alimentava, só que em menores quantidades. Não tirei nada do que eu gosto. Então, em vez de você seguir o 80-20, você está Sim, seguindo o sim. 90-10, E assim, eu porque falo é uma 90-10, mas não são todos os finais de semana também, né? Às vezes eu sigo mais certinho e deixo uma vez no mês, assim, sabe? Porque também não tenho tempo para estar saindo todo final de semana, né? Então, eu dou uma balanceada aí. show. E você sentiu dificuldade de seguir o cardápio Não, alimentar de não, porque o alimentação cardápio saudável? low carb prático, ele é bem facinho, são coisas que eu já tinha o costume de me alimentar em casa, então é bem prático. As receitas são super facinho de fazer, então eu não senti dificuldade. Que maravilha, show. E, Rabeste, por que que você, assim, decidiu dar esse crédito por Hitbox? Porque, assim, você falou que procurou porque você queria melhorar, né, a ansiedade, a depressão que você estava desenvolvendo. Mas por que que foi o Hitbox? Por que que te chamou a atenção? Assim, teve uma live, um dos treinos lá da comunidade, que foi o dia do IE, sabe? Você chegou toda animada e aquele dia eu não queria fazer o treino de jeito nenhum, eu tava super mal. E você falou assim, faz o IE chorando, inclusive tá até me dando vontade de chorar agora. E isso me levou a acreditar mais, sabe? O jeito que você falava, o jeito que você motiva a gente a continuar, sabe? E a comunidade também é super incrível. Show. É lá que você se sente Sim, as meninas são motivada? maravilhosas lá, sabe? Quando a gente tá meio triste, assim, Ai, elas vai lá, elas falam pra gente, não, vamos continuar, vamos fazer junto, não desiste, quem desiste não tem resultado. Então, a comunidade é incrível. Eu não me sinto sozinha lá, sabe? Quando eu não quero fazer o treino, e você eu fez o fiz IE, chorando, quanto mas mais fiz. fez. Fiquei super Ficou tranquila bem? depois, sabe? Dá um alívio, uma paz, assim, depois do treino.
Muito bom. Ó, eu gosto muito desses feedbacks, porque quando eu vejo que algo dá certo, eu Aham. continuo, né? Às vezes, assim, eu preciso que vocês me falem mesmo o que que dá certo, o que que... Não sei se você já prestou atenção quando eu falo assim na live, gente, o que que eu posso fazer para ajudar mais Sim, sim. vocês? Já viu eu fazendo Inclusive, essa pergunta? teve um dia É que por você fez essa pergunta e uma das meninas comentou, e eu super concordei, que você já é incrível, sabe? As suas aulas são maravilhosas, e então não tem o que você tem que fazer, tem que partir da gente agora, sabe? A vontade de continuar é da gente. É, você faz o que você pode ali, o que dá para você fazer, e é incrível. Ai, que bom, fico muito feliz. É porque, assim, quando a gente tá nas aulas, que eu vejo que sempre no início, aquele tantão de gente que Aham. inicia, né? E aí vai dando 15º dia, e algumas pessoas meio que desistem por causa, assim, não escuta, né? Não assiste a live de boas-vindas, não escuta as coisas que eu falo na live. Então, isso me Eu preocupa. acho E aí eu fico que é sem saber, eu bastante falo, gente, importante o pessoal do desafio, para o pessoal que está no desafio, né? Tá sempre olhando todos os vídeos que tem lá na comunidade, ou tá vendo os vídeos do aplicativo em si também, porque às vezes tem coisas que a gente acha que não foi falado, mas já tá lá. Então a gente às vezes acha que não tá tendo o suporte necessário, mas às vezes é só olhar lá e procurar que vai estar lá as dicas, o que precisa ser feito para dar certo. Então, acho que precisa bastante dessa interação do pessoal lá na comunidade, que já é uma comunidade bastante ativa, né? E também conferir sempre as novidades lá do aplicativo. isso é mesmo. E vai ter mais novidade para vocês, viu, Beth? Estou preparando uns negócios bem legal, que eu não vou dar spoiler agora, mas vocês vão falar, meu Deus, não acredito! Vai ser um negócio muito legal. E assim, abrir ali a porta, eu me desconcentrei. A pergunta que eu ia fazer, gente, socorro. Eu ia fazer uma pergunta, agora esqueci. Fugiu da minha cabeça. Mas fugiu da minha cabeça a pergunta que eu ia fazer. Então, mas a gente estava falando sobre a comunidade, né? Que é a comunidade motivacional, que isso é muito importante mesmo, que as alunas se interagem, ajudem umas às outras. E você sentiu diferença na sua barriga depois que Sim, você acho que começou a foi a treinar no desafio parte sem que eu mais barriga? senti diferença, assim, foi na minha barriga. Eu ainda me incomodo um pouco com os braços, né? Porque eu acho que é um pouquinho mais difícil. Eu vejo o pessoal falando pra mim lá na comunidade que é difícil perder a barriga. No meu caso, eu acho mais difícil o braço. A barriga, pra mim, eu senti bastante diferença. Então, você sentiu muita diferença Sim, na barriga, né? E agora, gente, eu vou mostrar para vocês o resultado da Rabeste maravilhosa, do antes e depois. Para quem tá, para para quem estiver achando que ela fez lipo, vou deixar essa live até disponível aqui, vou postar a live lá na comunidade que é para a galera assistir. Ó, aqui a gente, o resultado dela. Olha só esse antes e depois, está preparada para ver? Olha isso. Olha o antes e o depois dela, gente. Olha isso. No primeiro desafio, ela eliminou 9 quilos. No segundo desafio, ela eliminou 6 quilos. Olha a barriga dela como era antes e olha a barriga dela como está agora. Até o seu braço mudou, viu, Rabeste? Olha a diferença do braço. eu acho assim, pra mim, eu vejo Até o mais braço. diferença assim no pescoço, assim, sabe? Perto do rosto, o rosto e a barriga, é onde eu mais vi mudanças. Tem muita diferença no pescoço. Muita, 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 muita diferença. No rosto também. Dá pra ver diferença em É tudo. É o o mesmo mesmo short. short? Inclusive, uma moça falou que não tem como o short parar no joelho, mas esse short que esticam, ele sobe, né? Quando a gente tá acima do peso, eles dão uma subida um pouco. É verdade. Gente, olha só que A maravilha qualidade esse antes e depois. da imagem é Rabete, diferente por agora. causa que eu mudei o celular também. Aí por isso tá uma imagem mais clara. Aham, não, mas dá pra ver perfeitamente. Parabéns por esse Obrigada. resultado maravilhoso. A cintura.
Olha a cintura. Olha a cintura, gente, dela. Gente, numa foto ela tem tatuagem, na outra ela não tem, mas tá óbvio que ela fez, né, gente? Pelo Eu amor fiz de esse mesmo, Deus. inclusive. Me ajuda vocês, né, gente? Se fiquei falando, Eu tatuagem, fiz, oh meu eu fiz Deus, dia a pessoa 13 esse nasce com a mês, então tatuagem. elas são recentes ainda. Inclusive, eu tô até com pomada ainda. Sim. É, tá com pomada ainda na tatuagem. Agora você tá chique demais, meter uma Sim. tatuagem. Inclusive, essa daqui do braço é pra me lembrar de Ó, continuar e não desistir. olha que maravilhosa. Rabeste, imagine que essa daqui, ó, de antes, que não existe mais, chegasse em você hoje e pedisse ajuda para poder secar a barriga, para poder mudar a vida dela. Qual o conselho do fundo do seu coração que você daria para ela? Eu acho que o principal seria para ela não perder a esperança, sabe? Porque por mais que seja difícil, às vezes a gente acha que a gente não consegue, mas com as pessoas certas a gente vai longe. E o Hitbox me proporcionou isso, a comunidade me proporcionou isso. Então eu acho que o conselho que eu daria para ela é gostar mais dela mesma, sabe? Se amar mais e procurar fazer algo por ela. Show, maravilha! Gente, tá vendo esse resultado? Olha isso. 9 quilos no primeiro desafio, 6 no segundo. E como que é a Rabeste hoje? Como que é o seu sentimento? Cadê? O que aconteceu com a depressão, com a crise de ansiedade? Me fala de você agora. Como que é Eu você? acho, assim, depressão eu não considero mais que eu seja uma pessoa depressiva. Eu, às vezes, ainda tenho alguns sintomas de ansiedade, mas não são mais como antes. Eu não tenho crises, assim, de ficar com falta de ar, de chorar, de ficar tremendo igual eu tinha antes. Porque eu acho que a ansiedade, todo mundo tem um pouquinho, um grau de ansiedade, só não grave, né? E quanto à minha autoestima, ela melhorou praticamente que 100%, porque eu não gostava de me arrumar, eu não gostava de sair. Hoje em dia, quando eu vou sair, eu quero me arrumar, eu quero me produzir, eu quero me sentir bem pra mim, não pros outros, sabe? Eu quero ficar bonita pra mim. Show. E qual conselho que você daria para as pessoas que estão na mesma situação que você estava antes? O que você falaria para essas Que não pessoas adianta a agora? gente se esconder, não adianta a gente ficar isolada igual eu fazia. Procurar ajuda, sabe? De pessoas que apoiam você, ignorar os comentários maldosos, não dar moral para as pessoas que só te colocam para baixo, sabe? E procurar um investimento para a sua própria saúde, porque eu também estava com hernia de disco, parei várias vezes no hospital por conta da coluna travada, sabe? E o Hitbox foi o que me ajudou. Então, sempre eu tenho o pessoal da minha família que quando me pergunta, eu falo do Hitbox. Eu sempre indico o Hitbox, a minha mãe, a minha irmã, eu sempre falo do Hitbox. Então, o meu conselho seria esse, fazer alguma coisa para você mesmo se sentir bem. E eu acredito que o Hitbox é a solução, sabe? Porque mudou a minha vida. Ai, que maravilha, Rabete. Olha, eu fico muito feliz de ouvir sua história, de ouvir o quanto você mudou, o quanto nós contribuímos para o seu crescimento, tanto em sentido físico, como pessoal, como pessoa. E eu já, olha, o sentimento que eu tenho é de gratidão por fazer parte desse seu processo todo. E eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mulheres que estão aqui na live, ouvindo você falar, estão se identificando com você, com a sua história. Inclusive, eu vi até alguns comentários aqui de algumas pessoas falando: está acontecendo comigo também, eu preciso mudar, nossa, parece que está falando de mim. Então, essa é a importância também da gente poder compartilhar o nosso processo com as outras pessoas, porque tem gente que acha que não é possível. E você falando, as pessoas veem sim que é possível.
Eu mostrei aqui o resultado do antes e depois. E o que eu tenho para falar para você que quer mudança, nada vai acontecer se você não tomar uma atitude, tá? Vocês que estão aí de casa ouvindo a Rabeste falar, você precisa querer, você que precisa agir, né? Porque só você se sentir, eu quero mudar o meu corpo, e você não fizer nada por isso, vai continuar do jeito que tá. Então tem que fazer que nem ela, ó. Ela falou, eu fiz o IES chorando, tinha dias que eu não queria, mas eu cheguei e fui lá e fiz. É isso, é sobre pagar o preço e fazer o que precisa ser feito, é sobre querer sair da situação Sim. ruim e mudar, E eu acho que o né? hitbox também não é só para quem quer a perda de peso, né? Eu tenho uma irmã que mora aqui comigo, que inclusive ela é apaixonada pelas suas aulas, ela faz comigo por você, ela fala que você é incrível, e é a Qual o nome Nadiele, dela? mas ela não, ela gosta de chamar ela de Nath. Nath. Um beijo pra Ná, maravilhosa. Aí ela faz as aulas, ela é bem magrinha, ela faz comigo, e ela mesma começou a falar que ela começou a ver resultado na perna dela, que os músculos já estão aparecendo. Então, eu acho que o hitbox também é para quem quer o ganho de massa, inclusive porque a gente tem os treinos lá, né? Tipo, ganho de massa, cardio, ganho de massa, cardio. Então, ajuda bastante também É os dois objetivos. isso mesmo, muito bem lembrado. Para quem acha que o hitbox ele é só para o emagrecimento, pelo nome ser seca a barriga, ele também ajuda no ganho de massa, porque a gente trabalha as duas coisas, tanto emagrecimento quanto ganho de massa. Rabeste, Obrigada a maravilhosa, você. obrigada por compartilhar com a gente a história. A sua história foi O um prazer prazer, foi viu? meu. E eu espero te ver mais vezes, fazer mais lives com você. E aí sim, não desisto Não, de você não e nem jamais. Eu não largo abandono, mais viu? nunca o hitbox. Então, um Beijo, beijo, viu, tchau. maravilhosa?